Boa noite, tudo bem com vocês? Olá Patrícia, olá Isolita, buenas noches, boa noite Gabi, vamos entrando, boa noite Márcia, bem-vindos, bem-vindas para mais um Dormicast. Olá Márcia, olá, vamos dar mais uns minutinhos pro pessoal ir entrando, já já eu chamo o Pedro aqui conosco. Sejam bem-vindos para este episódio, é o 39º episódio do Dormicast. Olha só, já já vamos quarentar, né? Não vou falar quarentenar porque isso me lembra uma situação muito ruim que nós estamos vivendo, que coisa horrível, né? Vamos lá, olá, boa noite Tânia, bem-vindas, bem-vindas. Deixa eu chamar o Pedro aqui com a gente. Vamos lá. Vamos entrando, Leocárdia Rosa, bem-vindas, boa noite. Vamos ver aqui. Ué, não foi? Recebeu aí, Pedro? Bem-vindas, bem-vindas, muito bem. Não, que estranho. Agora foi. E aí? Tudo certo? E aí, Caio, tranquilo? Tá me ouvindo? Tô, e você? Tô te ouvindo também. Que bom, que bom. Tá em São Paulo? Tô em São Paulo, tô em Sampa. Deixa eu ajeitar o volume aqui. Legal. Muito obrigado por ter aceitado. Muito bacana. Quem me apresentou para você foi uma amiga minha. Ela falou, cara, olha esse post aqui desse Pô, artista que ele tá falando de ambiente de sono e tal. Eu falei, nossa, que interessante. Vamos fazer uma live com ele, porque tava faltando isso aqui no Dormicast. A gente falar um pouco de ambientação, de como isso pode promover o bem-estar, uma boa qualidade de sono. E aí eu fiquei muito encantado assim também com seus quadros, cara, muito legal mesmo, pô, um bom gosto fenomenal assim. Já já eu vou adquirir o meu. Muito legal, muito legal. pô, Bem-vindo. obrigado, Caio. Obrigado pelo convite e eu achei muito legal participar com você, porque esse tema do sono, ele me pegou forte há mais ou menos uns 2 anos atrás, quando eu li um É. livro que você deve conhecer daquele, né, Matthew Walker, que é o Porque Nós Ah, sim, Dormimos. sim, sim, sim. E quando eu li esse livro, tipo, a minha visão sobre o sono mudou completamente, né? Eu sempre tive muito problema para dormir e tal, quando eu era É. adolescente, até na vida adulta também. Mas quando eu li o livro, eu comecei a perceber a importância que aquilo ali tinha, inclusive até uma pergunta que eu queria fazer para você, não sei nem se ainda é o momento disso, mas se você também acha que o sono ele é muito as pessoas não dão tanta importância para o sono, no bem-estar, quanto, por exemplo, o exercício físico, a alimentação. Né? E, na verdade, eu, É, depois de ler o livro e tal, eu vi que o sono, se não for, até mais. Né? Não sei se você tem essa é. percepção também. E esse livro, a primeira vez que eu li, eu estava indo para BH, acho que era BH. E aí eu estava no aeroporto lá, entrei na biblioteca aqui em Congonhas, na biblioteca não, na livraria. E aí eu vi o título, né? Na época eu estava começando os meus estudos de medicina do sono. Eu falei, nossa, vou comprar, nunca tinha ouvido falar do livro. Achei super interessante, vi lá a biografia, né, do Matthew Walker. E esse livro é legal porque ele serve tanto para leigos quanto para quem é da área. Tanto é que até hoje eu consulto direto, assim, às vezes eu vou escrever algum texto, fazer alguma aula, porque ele tem referências muito boas, né? E ele mudou também o meu jeito, né? Que eu sou especialista, também o meu jeito de enxergar o sono e até buscar outras referências que eu não conhecia. Então, e eu ouço isso de todas as pessoas que já leram esse livro, tanto profissionais da área quanto pessoas leigas que não trabalham com isso. Mas isso tem mudado, viu, Pedro? Essa importância que as pessoas estão dando para o sono, ela tem mudado porque a gente está sofrendo na pele, né? E quando a gente sofre na pele, a gente muda um pouco as atitudes. De alguns anos para cá, essa cultura de produtividade a qualquer custo,
de trabalhar tarde, acordar cedo, com essa falsa crença de que assim a gente produz mais e melhor, as pessoas estão sofrendo as consequências agora, né? Tá todo mundo estressado, deprimido, ansioso, não para de sair na mídia que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? Essa semana eu já ouvi umas 300 vezes isso. E com a pandemia, isso já era grave. Com a pandemia, isso piorou. E uma outra coisa que fez com que as pessoas dessem maior importância para o sono, ou pelo menos se preocupassem mais com o sono, é essa enxurrada de aplicativo que tem para monitorar sono. A grande maioria deles não é confiável, porque não tem validação científica, mas tem um lado bom, porque começa a levantar nas pessoas esse alerta. Né? Pô, deve ter alguma coisa a ver com o sono. E aí as pessoas estão procurando mais ajuda. De uma forma meio perdida, assim, né? O cara não sabe muito o que fazer. Quando chega até mim já está tudo estrupiado, né? Já passou por um monte de gente. Toma isso, toma aquilo. Mas a gente resolve, né? A gente resolve. E tem, sim, as pessoas têm dado mais importância. Agora, pro ambiente, ainda tem muito pouca informação, né? Talvez em relação ao ambiente para o sono, talvez sim, mas eu acho que há um crescimento muito grande nessa área de decoração que, principalmente agora também na pandemia, né, as pessoas estão ficando dentro de casa, né, Caio? Então, estão sentindo na pele que isso é uma coisa importante para elas e isso muda mesmo a vida, o dia a dia das pessoas, entendeu? Porque isso forçou, né? Tipo, escancarou, jogou na cara das pessoas que isso faz diferença. Então, as pessoas têm falado um pouco mais mesmo. Também. Tem. A gente tem, por exemplo, na área hospitalar, tem uma área específica, né, que chama arquitetura hospitalar. Então, existem arquitetos especializados em fazer, por exemplo, UTI. Então, toda a parte, desde a parte de iluminação até a parte de cor, disposição dos leitos, etc. Agora, para a sono ainda é uma coisa muito primitiva. E o que me chamou a atenção no post que a minha amiga mostrou, se eu não me engano, era a imagem de um quarto, e aí em cima da cama tinha um dos seus quadros, e era um quarto com cores muito, muito neutras, assim, um ambiente bem tranquilo mesmo, uma iluminação, né, bem neutra, né, bem serena. E o que eu ia te perguntar, para a gente começar aqui, é o que exatamente leva a esse bem-estar quando a gente fala de ambiente. Quando você tem a ver com iluminação, tem a ver com a quantidade de coisas que você deixa no quarto ou na sala, quantidade importa, ou é uma questão de disposição, é uma questão de cor. Na sua visão, como é que esse equilíbrio de tranquilidade e bem-estar pode ser alcançado com os objetos, com as imagens e até com os móveis, né? Como é que isso se integra para gerar bem-estar? Eu acho que tem a ver com tudo, Caio. Tudo isso que você falou. Como acho que quase tudo na vida, nada é uma coisa que vai resolver o seu problema. Eu acho que, por exemplo, a questão do sono mesmo, né? São várias coisas que você tem que fazer para melhorar o sono, e eu acho que o ambiente é exatamente a mesma coisa. Não é se você mudar a quantidade de objetos que você vai ter no quarto, ou mudar só a cor e vai resolver todo o seu problema, mas cada um deles tem a sua importância. As cores têm importância total, né? Se você, por exemplo, em quartos, para você dormir melhor, é mais recomendado que você use cores frias, como o azul, talvez um pouco do verde, cores mais fraquinhas, sabe? Não vai botar no teu quarto uma parede vermelhona, laranjona. Aquilo vai te dar um alerta total, né? Então, assim, eu acho que isso influencia muito. Quarto também é muito... tem um conceito que eu falo muito aqui nos meus quadros, que eu tentei martelar aqui no meu perfil, que é arte como atalho mental. Então, assim, atalhos mentais a gente tem o tempo inteiro. E não é só visual, né? A luz, que é um visual, mas tem o cheiro, tem o som, tem o toque. Então, tudo isso leva a gente para alguns lugares, alguns sentimentos, alguns relaxam mais, outros deixam a gente mais elétricos. Então, essa questão da arte também passa por aí, sabe? Um quadro que te dá mais tranquilidade, num quarto, é mais adequado. Agora, você no teu quarto colocar um quadrão
cheio de sangue, alguma coisa meio macabra, não é muito adequado. Então acho que um pouquinho de cada coisa ajuda pra caramba. Uma vez uma mãe de um paciente, na verdade ela era minha paciente, ela comentou em consulta que estava preocupada com o quarto do filho, porque o filho adolescente, que ele pediu para os pais pintarem o quarto inteiro dele de preto, e Uhum. tinha parede que era roxa, e aí tinha lugar que tinha tipo uns grafites assim meio fosforescentes, quando você apagava a luz, aquele negócio É. brilhava, e aí assim, ela falou para mim, você acha que pode ter um pouco a ver, porque o moleque não sai de lá, mas ele não fica acordado e tal. Eu falei, não, é lógico que tem a ver, né? Que não é um ambiente que vai remeter a um relaxamento, a uma desconexão, né, de estímulos externos, não é um ambiente que vai fazer você entrar num processo mais introspectivo, né, de desconexão externa, uma coisa mais para você entrar de fato nas fases do sono mais adequadamente, né? Então, esse lance das cores neutras é muito verdade, né? Eu sinto na pele, assim, eu não vou viajar agora não, né? Porque não tá podendo viajar muito, mas você vai para um hotel, alguma coisa assim que tem uma, sei lá, uma disposição assim de cor mais meio maluca, assim, muito forte, você fica meio estimulado, né? Não dá para relaxar muito. Aliás, você falar nessa questão do hotel, nesse mesmo livro do Matthew, né, ele É. fala uma questão muito interessante do hotel, que ele fala que a gente tem uma tendência a dormir pior em hotel. É. Porque É, faz sentido, não é um ambiente seguro, não é um ambiente confiável ainda, a gente não conhece, a gente não sabe onde é, quais são aquela realidade daquele quarto. é, Então, isso mostra o quê? Mostra que o ambiente é importante pra caramba na hora do sono. Se você só mudar o sim, quarto, né, só de você mudar para um outro lugar, você já se sente meio perdido, isso já dificulta o seu sono, né? Então, isso interfere pra caramba. sim. E você escolheu a natureza, né, como o foco do teu trabalho. A grande maioria, né, Sim, sim, pelo sim, sim, que sim. do teu É, trabalho, o foco é é assim. natureza. Por que você acha que a natureza traz tanta tranquilidade pra gente? Tipo assim, o cara que curte o ambiente urbano, ele não vai relaxar então com um quadro da Avenida Paulista, assim, na sala dele? Você acha que não é possível relaxar com a cidade? Ah, tudo é possível, né? Eu acho que parte mais. O primeiro que eu queria dizer que eu não escolhi a natureza, eu acho que a natureza acabou me Tá. escolhendo. Porque na verdade, eu não pensei, olha, vou fazer um trabalho que esteja totalmente ligado à natureza. Na verdade, eu falei, foi uma vez, há uns 3 anos atrás, eu meio que larguei minha carreira na fotografia de moda e comercial, e falei, pô, vou viajar o mundo porque eu quero ver o mundo. Eu quero Uhum. ver esses lugares incríveis que eu vejo só na televisão e tal. Fui. Com a minha câmera, eu não queria largar a Uhum. fotografia. Então, nessas viagens, eu acabei criando uma conexão muito forte, sabe? Então, tipo, meio que não foi uma decisão muito consciente. Tá. Foi E aí, acontecendo. voltando, foi acontecendo. E aí, voltando à questão, por que eu acho que a natureza traz mais paz do que, por exemplo, uma foto da Avenida Paulista? É porque eu acho que a gente é muito primitivo ainda, Caio. Né? A nossa sociedade, ela evoluiu, mas o nosso corpo, a nossa fisionomia, a fisiologia toda, nossos estímulos, nossos sentimentos, eles são muito primitivos. E a gente não é do cimento. A É. gente, olha só, para pensar. As pessoas esquecem que nós somos animais como aqueles lá que estão tão distantes da gente agora, né? Se você comparar com o bonobo, por exemplo, a gente Né? compartilha com ele tipo entre 96 e 98% do DNA. Do É. chimpanzé é 99. Para pensar É. nisso. A gente é a É. mesma coisa, só que um pouco mais de consciência, um pouquinho diferente, mas as necessidades. Ops, travou? Não, agora, pra mim tá normal. Tá normal aí? Travou aqui. Estão ouvindo aí, pessoal? Tá me ouvindo, Pedro? Agora voltou, agora voltou. Voltei. Mas o áudio agora tá meio ruim, né? Como é que tá aí? Eu Vou tô, voltar tô aqui. te ouvindo, normal. Tá, então tá. Deixa eu tirar esse fone.
tá dando o microfone, não, porque... Enfim, mas voltando, não querendo perder o raciocínio, a gente é muito parecido com eles, sabe, Caio? Então, nós somos feitos para viver lá. A sociedade foi evoluindo e era maravilhosa, tá? A gente está conversando aqui, olha que doido, né? Essa tecnologia é maravilhosa, sem tirar o mérito da coisa. Mas aquele lá é o nosso natural. E a mesma questão da nossa casa ser mais fácil para dormir do que um hotel, a nossa casa hoje ela é mais natural para a gente, mais seguro. A natureza, a gente passa uma sensação de pertencimento, de que a gente é daquilo ali. Então, por isso que eu acho que, por exemplo, um quadro como esse aqui traz um pouco mais de paz do que o cimento, sabe? Porque é muito primitivo nossos sentimentos, nossos estímulos. Por isso que eu acho que bate, sabe? Ontem eu estava dando aula e aí era uma discussão de um caso clínico, né, de um aluno. E aí ele estava contando um pouco da experiência de como ele atende, que tem um período lá da consulta que ele pede para o paciente, fala assim, olha, fecha os olhos e me fala a primeira coisa que você vê quando você fecha os olhos que te traz relaxamento. Era algo assim. E a grande maioria das pessoas lembra de imagens da natureza, relacionadas à natureza. Ninguém fecha o olho e lembra, né, da Avenida Paulista ou da Avenida Getúlio Vargas ou da linha amarela, da linha vermelha. Ninguém lembra dessas coisas. Né? Você não vai fechar o olho e lembrar de um lugar desse, né? E, então, eu acho que tem a ver com isso que você falou. Faz parte de uma coisa muito primitiva da gente, né? Só que a gente ficou mais urbanizado. Acho que muitas pessoas perderam um pouco essa conexão. Eu mesmo me coloco nesse bolo. Eu acho que eu deveria me conectar mais vezes com a natureza do que eu faço atualmente. É uma coisa que eu sinto muita falta. E realmente, quando a gente entra em contato, a gente entra num processo de desconexão, volta mais relaxado, volta mais inteiro, né, com uma sensação de plenitude, né, que parece que você deu uma reciclada, né? E quanto mais coisa a gente tem dessa natureza em casa, eu acho que é melhor também, né? Eu vejo pela minha mãe, eu vou lá na casa dela, cheio de planta, cheio de quadro, de natureza e tal, e ela numa paz, assim, eu acho que tem a ver com isso, né? Tem a ver, cara, tem a ver. Você acha que a foto, ela é mais fiel do que a pintura? Porque você não mexe com pintura, né? É só com foto. Você acha que a foto ela tem ela retrata melhor assim o ambiente que você quer mostrar para o teu cliente ou para o público? Eu não sei se ela retrata melhor. Eu acho que ela retrata de uma forma diferente. Eu acho que a pintura ela abre mais campo para a imaginação, né? Pra um pouco mais de criatividade, talvez. Depende do fotógrafo, depende do artista. Eu acho que a principal diferença para mim, como artista, primeiro que eu não consigo pintar. Eu teria que demorar mais uns 10 anos para estudar, assim como eu demorei 10 anos na fotografia para chegar aqui onde eu estou agora, né? Mas a principal diferença para mim é que a pintura, se você sabe pintar, você consegue pintar aquela paisagem, aquela folhagem dentro do seu apartamento no centro de São Paulo. Sim. É possível. Você pode usar a sua imaginação ou você pode ter algumas imagens de referência e copiar, e pintar, usar de inspiração. A fotografia para mim é legal, eu gosto mais disso, porque para eu criar aquela obra ali, eu tenho que estar lá, em campo. Eu tenho contato direto, aquela folha está 1 metro de mim. Eu estou respirando o mesmo ar que ela está. Eu consigo sentir o cheiro dela. Eu vou lá e encosto nela de vez em quando, faço um carinho para ver a textura. Então, assim, para mim, eu acho que a maior diferença entre essas duas técnicas, né, de criar uma obra de arte, é mais por isso. E eu escolhi a fotografia, na verdade, não foi nem pelo resultado final, por achar que a fotografia seja mais fiel ou mais legal. Eu acho que, primeiro, eu já vinha desenvolvendo essa técnica, né, essa habilidade há um tempo, porque eu trabalhava com a câmera já em outras áreas da fotografia, e essa questão de querer ver o mundo
né? Junto com a minha câmera, acabou se unindo as duas coisas de uma forma muito natural. Não foi uma coisa pensada para gerar um resultado específico. Foi uma coisa que eu fui fazendo e gerou o resultado tal. E eu fui vendo que foi me dando resultado, foi dando resultado, assim, no sentido de que eu conseguia transmitir o que eu queria, né? Conseguia fazer, né, essa junção das duas coisas, e uma coisa foi levando a outra. Não foi muito pelo fui pensar no resultado que eu queria obter, então eu vou desenvolver uma coisa para chegar lá. Não foi tipo, eu fui fazendo, quando eu vi, estava lá, e foi bem natural assim para mim essa parte. Você veio da moda. Eu trabalhei uns anos em moda e em fotografia comercial. Fiz até algumas fotos de produto, algumas coisas assim também. Que é um ramo completamente urbano, né? Totalmente. Eu sempre morei em cidade grande, Caio. Eu morei no Rio praticamente minha vida inteira. Aí já morei um tempo em Buenos Aires, morei em Los Angeles. Então, tipo, a grande parte da minha vida foi nos centros urbanos, de fato. Mas o Rio tem uma vantagem, né? Porque o Rio ele é geograficamente muito privilegiado, né? Por mais que seja uma cidade enorme, né? Você chega no Rio de avião, puta, só de olhar aquela janela ali, você já fala, nossa, né? Que paz, né? É lógico que às vezes o que acontece lá embaixo não tem muita paz, mas assim, de uma forma geral, o Rio de Janeiro é geograficamente muito privilegiado, cara, né? Se você quiser se desconectar um pouquinho, é só você olhar para o lado, né? Meia hora. Depende. Por exemplo, eu na minha adolescência, eu até voltei faz pouco tempo, mas eu surfava muito tempo, assim. E o surf é muita desconexão do urbano, porque você sai de uma avenida movimentada e entra na água e você fica não sei quantos metros da arrebentação ou da areia e você praticamente não escuta os barulhos dos carros, entendeu? Então é uma desconexão muito instantânea. Você olha para trás, é aquela cidade enorme lá, né? Cidade enorme, e aí você olha para o outro lado e vê África. Exatamente. É muito doido, né? E você encontrou uma dificuldade, assim, pelo que eu entendi, você não saiu de uma vez desse mundo da moda, de fotografia de produto, você teve alguma dificuldade assim para se encontrar de fato com a natureza? Assim, você teve medo? Você falou, será que é isso mesmo? Não, na verdade, assim, foi sim de uma vez. Tá. Foi um dia que eu falei assim, não vou mais fazer isso. Tá. Eu quero sair viajando por aí, conhecendo os lugares, conhecendo novas pessoas e tal. Foi literalmente assim, cara. E a dificuldade, ela não foi tão difícil nesse sentido, porque quando eu saí, eu não fui com esse objetivo de criar isso que eu crio hoje. Eu fui com o objetivo de aprender. Aprender a viver. Não foi nem aprender a fotografar e nem aprender sobre a natureza, não foi nem aprender um novo mercado, não foi nada disso. Eu larguei, eu tinha uma reservazinha ali de dinheiro, pá. Falei assim, vou largar, vou pegar meu dinheiro, vendi quase tudo que eu tinha, botei na minha mochila e falei, vou embora. E sem medo, sem olhar para trás, sem nenhum tipo de arrependimento. Para mim foi tranquilo, mas eu sei que não é tão comum ser tranquilo assim para as pessoas, né? Você largar uma condição que você tem mais segurança e tal e explorar aí. Mas eu acho que foi um divisor de águas, assim, pessoalmente e artisticamente para mim também, sabe? Sim, sim. E você foi aprimorando a técnica. Você descobre técnica até hoje para transmitir essa qualidade, esse bem-estar através da imagem, né? Sim, e sabe que uma coisa que tem me ajudado muito a perceber algumas coisas é o retorno das pessoas aqui no Instagram, sabe? É muito curioso, porque às vezes eu coloco alguns quadros aqui, algumas imagens que eu acho que não tem nada a ver e as pessoas me ensinam que tem. E ao contrário também, às vezes tem umas que eu falo assim, essas pessoas vão sentir mais paz, vai passar mais tranquilidade, às vezes não é resultado de postagem curtida não, sabe? É tipo comentário mesmo, as pessoas chegam para mim e falam assim, Pedro, essa imagem, ela me traz uma paz, uma tranquilidade, eu vou para outro lugar, ou então essa imagem me leva para a infância, na casa da minha avó, que isso, nossa, eu fico até emocionada, não sei o quê. E às vezes era uma imagem que eu não via nada naquela imagem, mas porque às vezes para mim não fazia sentido, né? Eu não tinha aquela memória afetiva, talvez. Então, assim, eu acho que
é um processo que as pessoas aqui mesmo, nesse espaço, que, de novo, né, as maravilhas da tecnologia, elas vão me ensinando. E a fotografia, ela não é só uma questão de técnica, de câmeras, né? Eu vivo falando assim para as pessoas, principalmente, eu escuto muita frase assim, cara, nossa, eu vi uma coisa tão linda, uma pena que eu não tinha uma câmera boa comigo. E aí, escuto. E aí o que acontece é que a fotografia não tem a ver com a câmera, não tem só a ver com técnica. É lógico que é bom você ter uma técnica para ver, mas o mais importante é que é o que você está vendo. E o que você está vendo, o que aquilo te transmite, sabe? Então, tipo assim, essa questão de o que ver e o que aquela coisa ali que eu estou vendo transmite, acho que as pessoas estão me ensinando muito mais de qualquer livro sobre fotografia, sabe? E as pessoas pedem fotografias de lugares específicos para você, Com a ponto de certeza. você ter que viajar para aquele lugar e Eu, fazer a vontade do cara, não? eu não tenho feito isso. Eu vejo alguns colegas fotógrafos que têm feito mais. Não é tão comum assim, as pessoas realmente irem, porque tem um custo, né, de translado e tal. Mas as pessoas às vezes chegam para mim e falam: pô, você tem foto de não sei aonde, você tem foto de Salvador, você tem foto do Rio, você tem foto de não sei de onde, você já foi para aquela cidade X, pô, se você tivesse, eu queria um quadro desse e tal. Sim, porque eu estava até vendo uma matéria, acho que foi semana passada, sobre a pandemia e sobre hábitos de consumo na pandemia. Mas eram hábitos de consumo de pessoas mais abastadas, vamos dizer assim. Aí eles Sim, estavam trocando, por exemplo, investimentos em obras de arte por investimentos em relógios. E aí sim. a questão não era nem essa. O ponto é que a matéria chegou a um ponto, falou que um estudo, que era muito curioso, que ele falava que a nostalgia, mesmo quando é para você lembrar uma coisa que não é tão boa, não é uma memória tão boa para você, ela te traz um bem-estar. Olha que coisa doida. Uhum. E isso mostra como as coisas que a gente já viveu trazem um bem-estar, principalmente quando são coisas boas, né? Por exemplo, uma cidade que É, você passou sua infância, por exemplo, ou a cidade que você fez a sua faculdade, alguma coisa é. assim, ela traz isso. Então as pessoas, de fato, elas vêm e perguntam: Pedro, você tem foto de Salvador? Aí eu tenho que dizer se eu tenho, se eu não tenho, mas elas pedem sim. Qual que foi o lugar que mais te impressionou, assim, que mais fez você se conectar mesmo com o seu trabalho que você faz hoje? Tem algum específico que você guarda assim no coração que você volta ainda e continua descobrindo coisas novas nele? Eu tenho um lugar que eu gosto muito, que é Portugal. Portugal. Portugal, o sul de Portugal, passei uns meses ali. E é um lugar muito bonito, traz uma paz incrível. E para mim tem uma memória afetiva também, porque eu passei meses como que a vida que eu pedi a Deus, sabe, cara? Tipo assim, surfando todo dia, vida molezinha, no lugar paradisíaco, fotografando, criando coisas. Eu tinha muito lugar para brincar com a minha criatividade. E Portugal sempre foi um lugar que eu quis muito conhecer, porque eu sempre gostei de história. Então eu estudava Sim. história do Brasil e tal. Eu falava assim, pô, mas Portugal tem isso. Aí, né, comentava sobre alguns lugares lá do país. Eu sempre tive muita curiosidade de ir. Quando eu fui, é, era até mais do que eu esperava. Então Portugal tem um carinho especial, assim. Eu acho. Sim. Portugal é um país que eu preciso voltar mais vezes. E nessa região que você falou, no verão é um calor desgraçado, né? Assim, 5:30 já está de dia, né? Você sente essa diferença, assim, quando a gente está em um lugar mais, entre aspas, diurno? Você se sente melhor? Aí eu sim, eu totalmente. Eu sinto falta assim da natureza, né? Como eu falei, por mais que eu tenha crescido numa cidade urbana como o Rio, como você falou, é uma cidade que tem muita natureza ali. Então eu estou acostumado. Eu não sei se você cresceu aqui em São Paulo e tal, não sei, as pessoas vão acostumando um pouco, né? De É, fato, mas eu é, sinto falta da natureza. a minha primeiríssima infância foi em Ituverava, que é interior de São Paulo, né? Uhum. Então lá a gente morava numa casona, quintal, né? Enfim, só que aí logo depois eu vim para São Paulo e aí depois passei um tempo em Araraquara, depois eu voltei para São Paulo, meu pai era transferido muito por causa do trabalho,
E só que desde os 6 anos eu sou o moleque de apartamento, né, de Uhum. carpete. E por mais que a minha família inteira, meus pais, meus avós, eles têm tiveram a infância muito ligada com a natureza, né? E eu não tive isso, né? Uma coisa que eu estou Uhum. tentando mudar, né? Todo ano eu falo, eu vou mudar, eu vou mais para praia, isso eu nunca faço, né? Mas um dia eu vou. Começa pequeno, cara. Bota uma planta aí. Um dia eu vou conseguir fazer. Mas tem planta, tem quadro de natureza aqui também, aqui fora. Mas é Então uma tá coisa bom. que eu acho que as pessoas na cidade precisam fazer mais, né? Eu também. Ainda mais agora, né? Eu E acho que esses pequenos passos, tá? Por exemplo, botar um vaso mesmo. Eu sei é, porque aqui em casa faz diferença. Às vezes, quando a gente botou as primeiras plantas aqui, a gente sentiu, sabe? Sentia tipo é, pouca coisa, não é planta grandona, é planta pequena, já faz diferença. E uma coisa faz. vai levando a outra, você vai sentindo. E eu costumo falar que assim, o bem-estar é uma bola de neve, tanto para frente Sim, quanto para trás. Cada passinho que você dá para frente, parece que ele te chama, a bola vai pum, chamando o outro, vai sim, chamando. Quando você faz um exercício físico, você normalmente se alimenta melhor. Se você faz os é, dois, normalmente você dorme melhor. Se você dorme é, melhor, depois você faz exercício físico melhor ainda. E assim vai, né? Eu acho que a é, decoração e essa questão da natureza dentro de casa pode seguir o mesmo ritmo. Você começa um pouquinho, dá um passinho aqui, dá outro é. passinho, e aí a coisa vai andando. O que é bem-estar para você, na tua visão, hoje em dia, assim? A gente faço sempre um paralelo com a definição de saúde, né? Não é só a ausência de doença, né? A própria OMS fala, saúde além da ausência de doença, né? O bem-estar físico e mental, blá, 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 mas é uma definição muito simplista, né? E o bem-estar para você, o que você acha que é? Eu acho que o bem-estar, como você falou, é difícil a gente, né, botar uma linha, né? Essa pessoa tá em bem-estar, não tem bem-estar. Eu acho que é tipo né, uma crescente, tem níveis, né? Eu acho que é você suprir suas necessidades físicas e psicológicas e de consciência, o que, que você quer para você. Eu acho que o bem-estar, ele realmente não é uma coisa tão bem definida assim. Eu acho que não é ausência de sofrimento, por exemplo, né? Não é só isso. É você cada vez se sentir melhor. Sim, Eu acho que é difícil de definir esse bem-estar, hein, o Caio. É uma coisa meio área cinza, né? É é. difícil botar uma. Mas Eu fiz, definitivamente não é ausência de sofrimento, é ausência de dor. Com certeza não é. eu fiz um teste esses dias na minha psicoterapia que é um teste baseado na psicologia analítica do Jung. E aí tem uma parte lá do teste, ele fala olha, você tem que lembrar e escrever 3 situações que te deram bem-estar, né? E aí quando você lê lá o teste, automaticamente o jeito que está escrito, né? Automaticamente você pensa em momentos marcantes da sua vida, né? Tipo, momentos únicos, assim. Puta, aquela viagem que eu fiz, não sei para onde, blá, blá. Mas aí logo depois do texto, no finalzinho lá, ele fala justamente isso. Não é para você escrever momentos únicos ou marcantes, são coisas do dia a Hum, dia hum, que de fato fazem com que você se sinta assim na tua plenitude, cara, no teu momento, exato. né? Eu acho que isso me fez lembrar, bom, então eu acho que isso aqui é bem-estar. Não é a viagem que eu fiz para a Grécia, não sei quando, né? Que isso aí acontece poucas vezes na vida, né? Eu acho Bem-estar, que acho é, que eu acho que é você se completar de uma maneira geral em várias áreas da sua vida, né? Não é como não é só, por exemplo, não é só o físico, ele é o mental também. Você está em paz sim, constantemente. Eu acho que é por aí. Eu acho que faz sim. sentido o que você está falando. Como é que você tem, nessa pandemia, né, esse período de maior isolamento que a gente tem vivido, né, e está oscilando muito, né, por exemplo, agora em São Paulo a gente está numa fase de muito crítica, né, em novembro não estava tão crítico, as pessoas estavam saindo mais e tal, mas de uma forma geral, como é que o teu trabalho tem ajudado,
nessa manutenção do bem-estar nessa situação caótica? É possível ter um bem-estar nessa situação que nós estamos vivendo? Tá Pensando mais no que você difícil, faz, né? né? Tá mais difícil, né? Mas eu acho que, de fato, essa questão da gente se preocupar com o nosso entorno, eu acho que ajuda muito. Eu acho que ajuda muito, porque a gente está passando muito tempo aqui. E essa questão do nosso entorno, do ambiente interferir, para mim, por exemplo, eu tenho dificuldade em trabalhar em mesas bagunçadas. Não precisa nem Ah, muito além de decoração. É só uma questão de organização. Eu acho que os quadros, por exemplo, eles podem ajudar. A gente sentiu falta aqui em casa, a gente teve que botar esse, tem um outro de natureza ali, tem um outro aqui na frente. Porque eu realmente. Porque vem energia. Porque a gente não pode sair para buscar energia lá fora. A gente tem que trazer energia aqui, tem que é, pegar a energia que está aqui dentro já, sabe? Então eu acho que os quadros, eles têm ajudado e vou até além. Eu não acho que nem só os quadros, porque eu tenho recebido muita mensagem das pessoas falando que só de ver as fotos na telinha do telefone já tem ajudado. As pessoas têm voltado, eu volto aqui todo dia porque eu gosto dos textos que você escreve e das fotos que você coloca. As fotos já me dão paz, assim. Então, eu acho que eu tenho tentado ajudar dessas duas formas, não só com os quadros, porque os quadros acaba sendo para um número muito mais restrito de gente do que pessoas que podem ver o é, Instagram, por exemplo. é. Então eu não tento excluir, não tento ser tão seletivo a ponto de eu só vou ajudar as pessoas que compram os meus quadros, por exemplo. Eu acho que só de ver as imagens já dá um refresco. E você acha que tem que ter uma diferença do quadro que o cara coloca no quarto pro quadro que está na sala? De Eu acho, imagem, de lugar? Você acha que tem que ter isso? com certeza. Com Por certeza, quê? porque cada imagem, cada quadro e cada cor, cada qualquer coisa, né, relacionada às imagens, remetem a alguns tipos de sentimentos. Algumas coisas relaxam mais do que as outras. E o Uhum. quarto, como você sabe muito melhor do que eu, é um lugar para a gente relaxar. A gente só vai lá em É, tese para dormir, né? Em é, tese é para ser isso, né? Então, assim, numa sala você pode brincar, você pode botar um quadro que seja mais inspirador, que te motive, né, para você produzir esse termo que a gente está usando tanto nessa, na atualidade, mas o quarto não é um quadro para você ficar mais elétrico, é um quadro para você relaxar. Então você tem que pensar nas cores, você tem que pensar nos lugares que realmente te fazem. Só de pensar, por exemplo, eu falei de Portugal, só de pensar naquelas praias do sul de Portugal já me relaxo, já está tranquilo. Mas isso depende também de pessoa para pessoa, que, por exemplo, pode ser que as pessoas, não sei, pode ser que você tenha ido para o sul de Portugal, numa praia, numa época que era só de festa. né? E aí, E se aí você não você vai botar lembrar esse. da natureza. Aí não adianta, entendeu? É uma coisa muito pessoal, mas tem algumas regrinhas básicas, como eu falei, por exemplo, uma É. cor azul, dá uma relaxada, cores mais leves, vão ajudando. Eu acho sim que tem que ser diferente. Na sala você pode brincar, no teu escritório pode ser cheio de laranja, amarelo forte. No quarto eu não aconselharia. Mas tem gente que gosta, né? Eu não aconselharia não, cara. Eu vi um recentemente que você colocou na sala de alguém que, se eu não me engano, era do Pão de Açúcar. Ele é em dois, assim, um perto Hum, do outro, né? Cara, Pão de Açúcar tá no meio da Praia Vermelha ali, né? Você anda 2 quadras, você tá na cidade, né? é. Então, por mais que tenha muita natureza ali, é um lugar que é mais agitado, né? Muito turista, muito fluxo. Então depende Eu não, muito da natureza, né, que você escolhe também. eu não sei se foi esse quadro que você está dizendo, mas tem um quadro que é bem ali da Praia Vermelha, que parece uma pedra e tem pão de açúcar assim no É, fundo. Ele realmente é ali na Praia Vermelha, mas esse quadro especificamente, ele é bem azul, são cores bem neutras, é, então dá uma consegue. quebrada, né? Ele acabou de. Esse quadro vai parar num escritório lá no Rio, que é um escritório, que eu falei que pode ser mais inspirador. Né? É, Falou é que porque queria uma é coisa. uma imagem, por mais que seja natureza, você lembra da cidade, né? Tá Também é. diretamente relacionado com a cidade. É. O meu avô ele se formou na Universidade do Brasil, que na época que ele se formou era ali na Praia Vermelha, Hum. na Pasteira ali, né? Hoje, aí a ditadura, quando os caras entraram, demoliram o prédio, aí virou um estacionamento, acho que hoje é o estacionamento da UERJ, alguma coisa assim. E aí em 2000
2011, ele fez 55 anos de formado, alguma coisa, e eu fui lá com ele. Ele e a minha avó, assim, aí ele andando ali pela Praia Vermelha, pelo Pão de Açúcar, cara, ele falou um filme ali pra mim, e na época aquela região já era muito urbanizada, né? Mas Uhum. ele me falou com uma calma, cara, com uma coisa, não, eu estudava aqui, aí sentava no banco, estudava. Cara, você imagina, naquela época você sair da faculdade de medicina, né, depois do dia inteiro de aula, né? E aí você senta lá num banquinho, no meio da cidade, olhando o Pão de Açúcar e estudando anatomia, fisiologia. É outra coisa, né? Outra experiência mental. Não tem muito estresse, né? É E muito se louco. tivesse um quadro dali para ele, ia passar uma paz incrível, né? Porque ia Sim, remeter os tempos. é o que ele falava, né? Não tem como, né? É, a gente está falando aqui da pandemia e uma vez uma paciente, quando a gente vai orientar, né, a higiene do sono, o controle de estímulos, que nada mais são assim, são técnicas, né, pequenas atitudes que o paciente pode fazer, que as pessoas em geral podem fazer para tratar algumas alterações de sono ou até preveni-las, né? Então, a gente sempre orienta, olha, período noturno, se expõe menos à luz artificial, né? Vai diminuindo as luzes da casa, se puder comprar uma luz amarela, né, para leitura, só vai para o quarto quando de fato está com sono, prefira atividades mais relaxantes no período noturno. E com a pandemia a gente começou a incluir nesse pacote aí de orientações a importância de você diferenciar os ambientes, né? Porque nessa pandemia muita gente deu uma despirocada, porque assim, o cara precisa logar às 9 horas. O cara acorda 5 para as 9, né, de pijama, e trabalha de pijama o Uhum. dia inteiro, e não tem, né, uma diferenciação de ambientação, de situação, e a gente começou a incluir esse tipo de orientação na consulta. Mas uma vez eu falei isso para uma paciente, e ela falou, cara, não dá para eu fazer isso. Eu falei, como que não dá? Não, porque eu moro num estúdio. E aí não tem muito para onde eu ir, né? Se eu dou 2 passos para frente, a minha cama ainda está aqui. Eu não consigo, né? E aí eu fiquei pensando em perguntar isso para você. Que tipo Você que é um cara que entende muito de ambiente, que tipo de dica você dá para o cara ter essa diferença? Como é que ele pode diferenciar um ambiente pequeno para aquilo promover um bem-estar, para aquilo não bagunçar a cabeça dele, para não se tornar uma coisa muito estimulante? O que ele pode fazer, assim, em termos práticos, né? Seja com quadro, com vaso, seja lá o que for. O que você acha que deve ser feito? Eu acho, Caio, que é o seguinte, eu acho que uma boa dica que você já deu, primeiro, ali duas, né? Você já deu duas. Eu sempre comentei sobre essa questão de eu não consigo trabalhar de pijama, não consigo. Hum. Não consigo. Na verdade, é porque agora a gente está com uma mania aqui em casa de não botar tênis dentro de casa. Mas normalmente, quando eu Você trabalho em casa, eu coloca. boto tênis, calça, boto tudo. Hum. Porque muda completamente, né? Pum, agora é isso, agora é aquilo. É. A segunda, que você falou muito bem, é a iluminação, Uhum. que é uma questão visual, né? Mais do que o que a gente vai colocar, eu acho que a gente pode pensar e ir mais além, por exemplo, em outros sentidos. A gente pode pensar no som, a gente pode Tá, pensar nos odores, né? A tá. gente pode pensar essas duas coisas combinadas com visual, pouca luz, já com roupas mais confortáveis. Ela pode botar, em vez de botar música alta, ou bota uma musiquinha tranquila, né? Ou Uhum. bota, não sei, se tem gente que se relaxa com aqueles sons de natureza, bota lá. É. Pode comprar, eu não sou muito fã, mas essa pessoa pode, nesse caso específico, pode ser daqueles cheirinhos, sabe? Aqueles Sim. vaporezinhos que ficam, sei lá, um cheirinho mais tranquilizante. Eu acho que pode explorar outros sentidos além do visual, né? Porque o Tá. visual é o que ela está limitada ali, a pessoa, né? O visual, ela, É. ela vai olhar para todos os lados, tá, acabou. Mas os cheiros e os sons, eu acho que ela pode explorar mais, né? Porque Sim. às vezes tem um cheiro de um jeito, bota um cheiro mais. Ou então, assim, né? Voltando até essa questão do atalho mental, que pode ser o visual, Uhum.
o cheiro, ele também pode ser um atalho. Se você começar a colocar um cheiro de manhã específico e um cheiro na hora de dormir de noite, tipo, todos os dias, durante, sei lá, um ano, alguma coisa assim, Sim. Depois, quando você sentir aquele cheiro, você vai lembrar, ó, agora é hora de dormir, agora é hora de relaxar. Eu acredito muito nisso. Não, E os faz muito sonhos, sentido. e os sonhos é a mesma coisa. Se você começar a ter uma rotina, né, que o sono é muito isso, né? Rotina, tudo é rotina para o sono. E é muito interessante. Se você tiver uma rotina de escutar a mesma música, não estou falando para a pessoa fazer isso que pode ficar maluco, mas o mesmo tipo. O mesmo tipo de música antes de dormir, com o tempo, a hora que botar aquela música for 1 hora da tarde, ela vai sentir sono. Eu acho que isso pode acontecer, entendeu? Então acho que ela pode brincar mais com os outros sentidos além do visual. E o visual, eu acho a questão da luz, botar coisas relaxantes no quarto também e deixar só iluminado só aquela coisa que é mais relaxante, por exemplo, não sei. Talvez botar uma luz focada num quadro que é relaxante e aquele quadro que ela botou para se inspirar na hora do trabalho, ela apaga a luz daquele quadro. Não sei, eu acho que dá para brincar aí. Mas acho que tem que Explorar explorar outros sentidos, então, né? Mas sabe qual é o problema, Pedro? As pessoas estão... a gente está tão dependente de tela, cara, que eu acho que o cara esqueceu que ele tem outros sentidos, né? É verdade. Esqueceu Tudo que visão, tem né? olfato, esqueceu que tem audição, esqueceu, né? As pessoas não conseguem, hoje em dia, ficar 15 minutos deitado num sofá ouvindo um disco, cara. É impossível. O cara já tá Não ali, dá. plá, 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 plá. Eu vi É um treino, a você. gente tem que reaprender, né? Fazer as pessoas a reaprender isso, né? Eu vi você falando um dia desse que você acha que o celular é o inimigo número 1 do sono hoje em dia. E eu acho que o celular é uma maravilha, né? Isso que a gente consegue fazer com o celular é uma maravilha, mas ele é inimigo número 1 de muitas outras coisas também, né? Sim, sim. A própria Não, produtividade, enfim, outras coisas, né? eu adoro o celular. Eu acho que ele resolve muitos problemas, né? Tanto de trabalho. Para mim é instrumento de trabalho, para você também. A gente tem que aprender a usar, né? Usar de uma forma mais racional, porque a grande maioria das pessoas não tem usado de uma forma racional. Você fica um ser humano exclusivamente visual, né? E recentemente recentemente não, foi ontem isso, uma discussão num grupo de cientistas do sono no LinkedIn, e um cara da Austrália, né? Ele fez uma compilação de estudos dizendo o seguinte, que esse negócio da luz do celular à noite não é bem assim. Ele fez uma compilação lá de estudos e verificou que, de fato, não tem tanta diferença no tempo que a pessoa gasta para iniciar o sono por conta da luz. Mas... Bom, porém, aí eu pontuei, outros médicos, outros psicólogos, né, neurocientistas pontuaram e falaram assim, meu amigo, mas é o seguinte, você não pode falar que isso é um mito total, né, do jeito que ele colocou, porque não depende só da luz. Não é, isso que eu ia falar. Depende da interação que você está tendo ali com aquela atividade. A atenção. Né? Atenção, é a mesma coisa, você está deitado na tua cama, você vê um quadro bonito igual esse aí que está atrás de você. Se você tiver uma interação com aquilo naquele momento, é óbvio que o teu corpo vai se comportar de uma outra forma. Agora, não adianta nada você estar com esse quadro na tua frente e você está aqui com outra tela. Você não tem nenhuma interação. Né? Então, depende muito do conteúdo, né? do grau de atenção que aquilo provoca. Ansiedade, né? Ansiedade, né? O celular eu costumo dizer que é o buraco negro, né? Tem tanta matéria ali que o negócio vai te sugando. E o quadro, um vaso, cara, é pouca informação, entre aspas, né? Mas é o tipo de informação que não te traz estresse, né? Não acelera o teu pensamento. Ele não é uma coisa que te cobra, né? Porque o celular é uma cobra. Coisa... exatamente, né? O quadro, o vaso é uma coisa passiva. Ele não fica ali te chamando a atenção com notificações, ele não fica querendo te passar nada, ele já está ali, tá ali. O celular não, ele fica te chamando o tempo inteiro. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Olha só, tem um like aqui, vem ver quem é. Vem ver quem te marcou nessa foto. Vem não sei o quê. Aí você fica ali, quem é? Não sei o quê. Tipo, é uma ansiedade para ter novas notificações, novas curtidas e novos comentários que os quadros, os vasos ou qualquer outro objeto passivo não tem, né?
O celular é uma pessoinha ali que está, né? Ou várias Realmente é. pessoinhas, né? E não é só luz, definitivamente não é só luz. É por isso que vocês têm que deixar o celular fora do quarto e preferir os quadros do Pedro no quarto de vocês. Ô, Pedro, as pessoas te acham no Instagram, é @pedro.fer, né? Com dois R's, é isso. É Pedro Fer, com 2 R's, Fer, ponto, né? arte. Pedro Fer, com 2 R's, ponto, arte. E lá, para adquirir os seus quadros, também é lá no Instagram, você tem um site? Eu tenho um site, mas ele não é um e-commerce não, sabe, Caio? Porque a gente produz de forma personalizada, tudo sob medida, tentando atender da melhor maneira possível a necessidade daquele determinado cliente específico, né? Então, não tem um valor específico, e os valores acabam dependendo de algumas coisas. Então, não tem um lugar para a pessoa ir lá, comprar e... Não, tem que falar comigo, eu vou ajudar ela da melhor maneira, achar o tamanho certo para ela. Então, é comigo no WhatsApp, pode mandar no direct lá que eu dou conta de tudo. Show de bola. Pedro, mais uma vez, obrigado por você ter aceitado isso aqui, esse convite. Muito, muito legal esse espaço aqui que a gente criou. Esse Dormicast, pessoal, ele vai ficar gravado. Agora eu já encerro a live aqui, ele já vai para o IGTV, mas ele também vai para o meu canal do YouTube, que é Caio no Sono, é o mesmo nome do Instagram. Ele fica gravado lá também. Quando eu tiver o link, eu te passo para você divulgar também. Acho que foi muito, muito bacana esse papo aqui. Valeu mesmo. Pô, Caio, obrigado pela oportunidade, eu achei muito legal esse papo. Você trata de um assunto que eu gosto muito particularmente, então foi bom assim, te conhecer, você é um cara super legal, sabe pra caramba do que faz e, sim, pra mim foi muito legal participar aqui. Valeu, Pedro. Se cuida, hein? Se cuida, você e sua família, que a gente vai sair dessa, se Deus quiser. Vamos embora. Um abraço, bom fim de semana. Para você também, Caio. Tchau. Tchau, tchau.